Graça e paz, comunidade cristã Boas Novas. Estamos aqui em mais um culto, em mais uma quinta-feira, em mais uma transmissão. E é motivo de grande alegria quando a gente está aqui para falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estamos reunidos, talvez não presencialmente, como a gente sempre diz e apresenta, né? Hoje eu tenho aqui o Paulo Henrique operando o som, operando aqui as câmeras, ou a câmera. Então, eu e ele estamos reunidos presencialmente aqui, e o Roberto ali na contenção. Mas vocês que estão conectados estão reunidos conosco nessa transmissão, e para nós é motivo de grande felicidade que vocês tenham recebido a nossa notificação. Então, como é que eu começo já falando aqui? Se você não recebeu a notificação, vai lá do nosso canal do YouTube, se inscreve, clica lá no sininho, né, para que toda vez que a gente inicia uma transmissão, o seu celular te notifique, falando, Comunidade Cristã Boas Novas começou uma transmissão nova, e transmissão essa que a gente vai continuar, e hoje finalizando o capítulo 5 a respeito do Sermão da Montanha. É claro que o Sermão da Montanha vai seguir, nós temos algumas coisas para trabalhar sobre ele ainda, mas hoje a gente vai finalizar o capítulo 5. Então, mais uma vez, meu convite é, pega esse link, compartilha aí pro pessoal, divulga nas suas redes sociais, coloca nos status aí, né, do Instagram, Facebook, do WhatsApp, do Telegram, que eu não sei nem se tem status, mas dá para divulgar lá também. Compartilha nos seus grupos, porque a gente sabe que o propósito, a palavra do Senhor, ela só vai alcançar e só vai chegar a lugares se nós a compartilharmos, né? Talvez todos não podem estar aqui, ou dizem até, não tenho essa aptidão, não consigo, mas nós estamos aqui, você faz parte dessa família. Então, pega esse link e compartilha para as pessoas que você ama, porque eu creio que vai ser bênção e nós vamos esmiuçar um pouquinho desse capítulo 5 ou do final do capítulo 5, beleza? Lembrando alguns recados aqui da igreja, né? A nossa programação, ela segue acontecendo. Você que quer nos visitar, acompanhe aí nas redes sociais, caso você não seja membro. Temos o nosso endereço, nossas redes sociais para que você acesse. Mas para os membros aqui da igreja que já frequentam os cultos presenciais, a gente está com a nossa série de quinta-feira. A gente continua com os cultos pela nação, né? Às terças-feiras, culto às 20 horas. Esse culto é só presencial. E aí, aos domingos, a gente tem o nosso culto dominical, né? O culto da família. A gente está aqui às 18 horas. Lembrando que a nossa igreja tem escola bíblica e a gente sempre reforça 0800. Aos domingos, começa ali, né, às 16h30, a escola bíblica para os jovens, jovens casais, para os adultos. E aos sábados, a gente tem a escola bíblica ali para os adolescentes e crianças. Então, programação e o falar da palavra de Deus, o aprender, a gente está cheio. E é muito bom isso, participem conosco, beleza? Então, já te convido a pegar o seu marca-texto, né? O Wellington tem a didática de marcar, de filmar, mas você pode fazer isso na sua casa, na sua Bíblia, no seu bloco de anotações, ou, né, se você estiver anotando num tablet, num celular, no computador, já abre aí o seu bloco de notas, pega a sua caneta e a sua Bíblia, para que você acompanhe comigo a leitura ali dessa finalização do capítulo 5. Então, a gente teve aí na quinta-feira passada, né, falando sobre... a minha Bíblia tem alguns subtítulos, então, né, começou ali ou finalizou falando do adultério no coração, né, quando Cristo ele fala a respeito das características ou das novas características daquilo que é considerado adultério. E ali, falando de adultério, então a gente estende um pouquinho para casamento. Então, os versículos de hoje, eles serão divididos, tá? Eles vão trazer assuntos específicos e a gente vai abordar ali com muita clareza e calma cada um deles. Eles são autoexplicativos, mas a gente precisa só contextualizá-los no nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá, a gente vai estar falando, né, sobre o capítulo 5 de Mateus e nós vamos lá para o versículo 31. Por hora, começaremos 31 e 32. Então vamos lá. Foi dito também, aquele que se divorciar de sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Né? Então aqui há uma lei plenamente estabelecida a respeito de adultério. Então ele está dizendo, né, que aquele que se divorciar da sua esposa, ele precisa dar a ela uma carta, né, uma certidão de divórcio. A gente precisa voltar só um pouquinho. Isso foi instituído ali por Moisés, né, essa carta de divórcio, e essa carta de divórcio ela é conhecida ou estabelecida, né, ou denominada como uma carta que foi criada pela dureza do coração do homem. E aí eu quero contextualizar vocês de outra coisa.
tudo que nós vamos falar aqui nessa transmissão, né, nesse ensino de hoje, ele tem uma mensagem central, por assim dizer, e provavelmente eu repita ela ao longo do que a gente for lendo. Tudo tem a ver com o sacrifício que Cristo fez por nós, com ele ter nos amado primeiro e não merecermos o amor de Deus, certo? Isso dito, vamos prosseguir. E ali ele está dizendo, né, que existe essa carta de divórcio porque ela não foi revogada, mas ela só aconteceu e só foi instituída pela dureza do coração do homem. Aí, perceba que Jesus ele faz um adendo aqui que é bem interessante. Ele fala, qualquer um que se divorciar de sua esposa, exceto por imoralidade sexual, ele estará tornando aquela esposa uma adúltera, e quem, né, se casar com ela posteriormente será um adúltero também. Porque o que estava acontecendo? Olha como o povo é espertinho ou quer ser esperto. O povo chegava lá, e tendo essa lei instituída, eles tornaram essa lei mais abrangente. Não, eu sou o espertão. Instituiu a lei, mas eu vou eu vou abrir essa lei aqui, porque, por exemplo, a minha mulher está me irritando, ela queimou o meu arroz. Então ela está, ela não é uma boa esposa, ou ela está indo contra princípios. Então, eu já posso chegar aqui e me separar. Eu cheguei em casa e a minha túnica naquela época não estava lavada. Então, já não quero mais essa esposa, ela não me serve, eu quero me separar. O que eles fizeram, né? Que os fariseus, né, deram um jeito de introduzir em toda uma nação. Então, já não passou mais o motivo de adultério ser o motivo principal da separação. O pessoal começou a separar por qualquer motivo. Então, sei lá, conheci uma mulher mais nova, né? Então, já não quero mais a minha esposa. Então, como eu falei, algum ato dentro de casa que pode ser conversado e ajustado, já não me interesso mais pela minha esposa. Então, o povo começou a encontrar alternativas para se separar. E Cristo, ele estabelece muito bem a relação de família, né, de se tornar uma só carne, da importância da família, do casamento plenamente estabelecido, e ali, como eu falei, né, inicialmente já havia essa carta estabelecida. Então Cristo, perceba, pela dureza do coração do homem, ele deixou uma alternativa em específico, porque a traição nos fere muito de maneira geral, né? Então Cristo, vamos dizer assim, entendendo isso, mas não que ele tivesse plenamente estabelecido, ele concedeu essa permissão. Só que o pessoal começou a abusar e começou a modificar essa situação, né? Então agora eles separavam por qualquer motivo e Cristo vem aqui e estabelece. A gente precisa lembrar que o casamento é uma instituição criada por Deus, ele é abençoado por Deus e assim, via de regra, fomos nós, né, ou quem já é casado, foram vocês quem escolheram seus maridos e suas esposas. Eu acho que ninguém aqui tem um casamento arranjado. Deve existir em algum país ainda isso hoje, né? É tradição em alguns países, concordemos ou não, mas no nosso contexto aqui, né, regionalizado, ninguém foi, né, casou forçado. Imagino eu. Então, nós escolhemos e nós buscamos, né, esposas e as esposas dos esposos, enfim, foi um consenso, casou. Eu entendo e a gente sabe que o casamento no geral, ele tem os seus problemas, tem as suas dificuldades e todo mundo passa por isso, né? Mas assim, a separação, ela não é ou não deveria ser a regra. Separação é a exceção. Mas até para que se chegue em uma separação, eu comentava até com a minha irmã hoje, eu estudei há um tempo, né, e eu estudei segurança do trabalho, e pelo pouco que me lembro, porque acho que nunca fui um estudante muito aplicado, a gente tinha um conceito de um acidente de trabalho. Como é que acontece? Ou como eu previno um acidente de trabalho e como ele acontece. Então, por exemplo, eu estou vendo um trabalhador em cima de uma escada, num chão que ele não tem nenhuma proteção, ele está liso, e talvez a escada ou esteja com os pés de borracha gasto, ou não tem pés de borracha para firmar. Então, provavelmente, se eu estou vendo aquele trabalhador executando uma atividade, eu vou me antever a um acidente, falar, desce da escada, vamos mudar esses equipamentos. Um exemplo simples. Mas qual seria o papel ideal? Né? Porque ali ele já chegou muito perto de se acidentar, ou talvez tenha até se acidentado. Falando de segurança do trabalho, meu papel seria muito antes observar que não há uma proteção adequada naquele local, observar que os objetos que aquele trabalhador está utilizando, que os equipamentos que ele está utilizando não têm a condição adequada para que ele não chegue próximo de se acidentar. O casamento eu entendo como algo muito semelhante, porque antes de acontecer uma separação, então foram dados muitos indícios anteriores, né? Seja de comportamento, sejam de falas, enfim, coisas que
o casal foi percebendo e talvez não tenha ajustado. Esse versículo então nos faz recordar que antes da separação, e ele vai dar ali, né, uma chancela para ela, por assim dizer, antes dela aconteceram muitas outras coisas. Na segurança do trabalho a gente fala, antes de um acidente, aconteceram X outros quase acidentes. Antes dos quase acidentes, aconteceram alguns desvios de função. Antes desses desvios de função, alguém deixou de cumprir o seu papel. Então, a separação, o mundo não diz isso, né? O mundo diz, se satisfaça. Então, se você encontrar uma mulher melhor, um homem melhor, troca. O mundo vai dizer isso pra gente, para que a gente busque a nossa plena satisfação. Mas o que Deus vem dizer para nós é para que a gente aperfeiçoe os nossos relacionamentos todos os dias. O Célio e a Walter, né, que são aqueles que ministram aqui o curso de casais e têm acompanhado os casais da nossa igreja, são aqueles que podem dizer muito melhor e até mais do que eles. Os casais que fizeram os cursos, né, ou o curso com eles, podem dizer aqui para nós. O quão bênção foi isso e quanto a manutenção de um casamento é importante. Como eu falei, a exceção é a separação, pelo motivo de adultério, mas a palavra de Deus vai dizer, se possível, perdoe. Como eu falei lá no começo, o contexto desses versículos é que Cristo nos perdoou primeiro, nos amou quando não merecíamos, e eu não estou aqui, e nós não estamos aqui para dizer que você tem que perdoar, você é obrigado a perdoar. Olha, eu entendo que se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, eu faço aquilo que Ele fez. Então a primeira opção é, se possível, perdoe, assim como nós perdoamos outros erros. É claro, as consequências são diferentes, né? Cada um tem a sua dinâmica, isso é perfeitamente entendível. Mas o que esse versículo precisa trazer em nós é que, antes de chegarmos a uma separação, antes de chegar, né, na consumação do adultério, porque ele está dizendo que não é só o cometer. Os versículos anteriores, né, da transmissão anterior, falou que sobre o olhar também já é considerado adultério. Então, antes que isso vá se normalizando dentro de um relacionamento, eu preciso verificar as coisas que estão acontecendo e pontuá-las melhor. Jovens que não casaram ainda, e eu converso muito com os adolescentes sobre isso. Quando a gente fala, né, de um casamento, eu estou esperando a pessoa certa, eu estou esperando a princesa ou o príncipe encantado. A gente precisa entender que não existem pessoas certas e prontas. O que a gente precisa perceber num relacionamento é, se eu ainda não tenho, ou se eu já estou em um, eu me torno todos os dias a minha melhor versão para aquela pessoa, e eu peço em Deus que as pessoas estejam se preparando para serem as melhores versões que elas podem dela quando elas estiverem comigo. Então, esse é o conceito e esse é o contexto. Dia a dia, aqueles que já estão se relacionando, que são casados, que são noivos, que estão namorando, eles vão se aperfeiçoando, porque o casamento nada mais é do que essa troca mútua, né? Eu não estou num casamento apenas para satisfazer as minhas necessidades. Eu estou no casamento para satisfazer as necessidades da minha esposa e ela as minhas. E ambos, e juntos em um só corpo, nós glorificamos ao nome de Jesus. Então, lembrem-se disso. Aqui ele vai dizer que há uma carta, que é possível a separação, né, mediante o adultério, mas a gente precisa lembrar, para que a gente não entre nesse campo de adultério, muitos outros sinais dentro de um casamento vão sendo dados. Então que a gente busque em Deus, busque a direção da nossa igreja, ajuda dos pastores, ou da igreja que você frequenta, ajuda de um grupo, né? E outra, seja sincero e converse com o seu cônjuge, né? A gente precisa ser honesto com as pessoas que nós amamos e que estão envolvidas em nossas vidas. Então, não se esqueça disso. Quando está falando de adultério, aqui não é só um versículo para justificar a separação, gente. Aqui é um versículo para que seja refletida a nossa vida ou a vida, né, conjugal daqueles que já estão inseridos nela. Então, se você tem um problema com a sua esposa, resolva. Se você tem um problema com o seu marido, resolva esse problema. Que a gente não furte, né? Não se furte o direito de conversar sobre isso para que a exceção comece a virar regra. Não é. O mundo vai dizer que é só separar, encontre outro, busque os seus prazeres. Não é. A família foi instituída por Deus. Talvez, né, não sei se fizemos ou não boas escolhas em relacionamentos, mas assim, agora, se estamos inseridos nele, vamos conservá-lo, vamos pedir para que Deus mude. Ele pode mudar mediante a nossa disposição em que ele mude. Que ele entre, transforme realidades e famílias, porque é possível que ele faça. Então, olha só os 2 primeiros versículos desse capítulo já trazem uma reflexão que é aplicável para a maioria da igreja, porque todos aqui têm algum nível de relacionamento, beleza? E aí, prosseguindo, vamos lá para o 33, como subtítulo, votos e juramentos. Também ouviste
o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus, que são o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado onde repousam seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, olha esse versículo aqui, né? Cara, ele é muito importante para a gente perceber o quanto o peso da nossa palavra ele é considerado por Deus. Porque, mais uma vez, o contexto desse Sermão da Montanha era Cristo recordando, né, aquilo que o povo fazia, como o povo se portava. E ali ele já começa dizendo, né, também ouvistes o que foi dito nos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Porque o que acontecia? Se a pessoa falasse, olha, eu juro pelo sangue do Senhor, eu juro pelo Senhor, ou né, o famoso eu juro por Deus, aí tudo bem, aí ela estava falando a verdade. Mas se ela dissesse, não, eu juro, não, é isso, não, eu estou dizendo, eu juro por qualquer outra coisa, aí tudo bem se ela não cumprisse com aquilo que ela estava dizendo. Então eles começaram a abrir diversas concessões. Aí Cristo está dizendo, olha, você não tem que jurar por absolutamente nada. A gente em casa tem um costume, e eu tava conversando sobre isso com a minha mãe, mas assim, por exemplo, quando a gente quer zoar alguém, a gente quer dar uma notícia que a pessoa não espera, que talvez vai impactá-la, então a gente vai lá e fala. Aí a pessoa tem o costume de perguntar, perante Deus, né? Tipo, isso é uma verdade? Você tá falando a verdade? Aí sempre em casa, quando a gente quer descobrir uma mentira, né, que a gente tá contando ali pra zoar alguém, o perante Deus já acaba com a história na hora. É um motivo de reflexão. É claro, a gente tá ali numa brincadeira, mas quantas pessoas não se fazem valer, né? Tem o famoso juro pela minha mãe morta, atrás da porta, né? A gente falava isso quando era criança, né? Juramentos e coisas que validavam a nossa palavra. Mas a gente precisa entender que a nossa palavra ela não precisa de uma validação. Eu ouvi um testemunho de um pregador que ele estava falando que quando ele era criança também, aí ele estava sendo inserido no contexto religioso, né? E aí perguntavam para ele, né, se ele estava falando a verdade ou não. Se for verdade, você fala sim, sim, e se for mentira, tem que ser o não, não, porque a palavra está escrito que é sim, sim, não, não. Então ele era obrigado a repetir, se ele não estivesse mentindo, o sim 2 vezes. Mas nada mais é, né, do que quase um juramento daquilo que nós estamos falando. Mas nós não precisamos de juramento quando nós estamos em Cristo, né? A gente é que talvez tenha normalizado um pouco as mentiras, a gente é que tenha talvez normalizado um pouquinho as desculpas. Às vezes eu olho pra alguém e eu falo, aquela pessoa é tão desleal que tá tudo bem se eu mentir pra ela. Ela não merece lealdade, então é o famoso a mentira do bem que as pessoas falam, né? Eu vou contar essa mentirinha aqui para que eu seja valorizado. Então eu vou, sei lá, mentir na minha entrevista de emprego. Eu vou... O pessoal, tem gente que fala, não é mentira, é uma omissão. Omissão é diferente. A gente precisa entender que quando a gente começa a abrir algumas concessões, aí vai ficando complicado. Porque a gente abre uma concessão ali, a gente abre uma concessão aqui, e aquilo que eu falei lá no começo sobre exceção e regra. Aquilo que era a exceção, eu só usava nessas artimanhas para uma coisa, começa a se tornar um hábito. E ali eu começo a me tornar alguém que é o famoso omite informações, omite algumas situações, e não é o correto. A palavra de Deus está sendo clara aqui, quando ele está dizendo, seja sim, sim, não, não. Né? A gente não precisa validar a nossa palavra. Cristo, se eu estou em Cristo, a minha palavra já é perante Ele. Fiquei pensando sobre isso em casa, porque apesar de não ser, né, assim, nós não temos uma prática comum de mentira dentro de casa, né? A gente não cresceu num ambiente que era mentiroso, mas eu também não posso me furtar em dizer que, não me lembro todas as vezes, mas possivelmente quando mais novo, será que eu nunca menti para minha mãe? Com certeza. Será que eu não enganei o meu vô algumas vezes com algumas histórias? Com certeza eu fiz isso, né? Dizendo que era para uma coisa, era para outra, vou pegar, vou dar um dinheiro para comprar uma revista da escola e na verdade não era, né? Então assim, como eu falei, não,
quando a gente cresce, isso vai se tornando cada vez menos comum, não é uma prática comum em casa, mas será que a gente não tem extrapolado algumas brincadeiras, alguns comportamentos, e estamos levando para a nossa vida para justificar algumas coisas? A palavra aqui já está dizendo, se estamos em Cristo, toda a verdade que falamos e tudo aquilo que, né, sai da nossa boca já está perante Ele. Eu não preciso validar a minha palavra. E os judeus, eles foram ligeiramente corrompidos, eles estavam muito com esse comportamento, né? Não, eu juro por Deus, né? O que eu fizer é perante Deus. Mas aí a gente sempre lembra, olha como a gente gosta, né? Existe o juro, mas se você tivesse com a figa aqui, né, escondida, tá tudo bem, anulou o juramento. Então, no final do dia, nem o nosso juro, se o nosso coração não estiver em Deus, ele é um juramento sincero. Né? Porque a gente busca sempre uma alternativa de se dar bem, a gente busca sempre uma alternativa, né? Não, eu não quero, eu vou poupar essa pessoa da verdade. Eu sei que algumas situações, né, são complicadas, mas você percebe como a gente, na nossa vida, e é isso que esse versículo vem dizer, a gente, né, começa a abrir concessões e relacionamentos e coisas para desvirtuar do que é o verdadeiro caminho, do que é a palavra do Senhor, porque ele não precisou jurar. Imagina se, né, Deus chega para Jesus e fala, ó, você vai morrer, mas vai haver uma ressurreição, isso é para salvar o mundo. Ele fala, você jura? Você jura por você mesmo que isso vai acontecer? Não tinha um juramento de Jesus, né? Ele não ficava jurando por ninguém. A palavra de Jesus era uma só. Ó, tô falando sobre isso, é isso que vai acontecer, né? Então, a gente precisa procurar alternativas de cada vez jurar menos. E vocês? Será que vocês têm esse hábito aí na casa de vocês de dizer um perante Deus, um diante de Deus? Como é que vocês têm se comportado com esta questão de juramento? Vão compartilhando aí no chat entre vocês, se vocês têm esse costume. Como eu falei, em casa a gente tem e talvez para algumas situações a gente tenha que começar a mudar isso. Então, se vocês têm esses comportamentos, né, é um motivo para mudança, né? Porque, como eu falei, a gente tem que tomar cuidado para esses comportamentos não extrapolarem alguns ambientes. Porque, como eu falei, repito, gente, uma coisa que a gente torna natural, um comportamento repetido diversas vezes, ele vai começar a se tornar natural. E aí, né, a figa, ela não vai estar mais na mão escondendo. Vai ser como se fosse uma figa no nosso coração. Então eu tô contando uma história, eu tô falando alguma coisa que não é verdade, mas eu tô dizendo, não, isso aqui é pro bem ou pro meu bem, porque diversas mentiras e diversos juramentos, né, e diversas mudanças, a gente vai dizer que é pro nosso bem, não, é pra eu me satisfazer, ou é pro bem da pessoa. Se tem uma coisa mais mentirosa que a gente conta, né, não, isso aqui é pra não prejudicar a pessoa, não é. No final do dia, a gente é quem não quer se prejudicar. E o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. Porque tem gente que conta algumas histórias, os famosos pescadores, e o rosto nem treme. Não é verdade? Eu aposto que você conhece, sabe alguém que é muito mentiroso. E que assim, ele conta a mentira com tanta verdade que ele tá acreditando, parece, na própria mentira. Ele nem precisa jurar mais por nada. Ele se tornou aquele personagem. E o problema é a gente começar a se tornar alguns personagens. Gente, se a gente está em Cristo, né? Isso vai ser um conceito reforçado para esse versículo. Se eu estou em Cristo, a minha palavra ela não precisa de complemento, ela não precisa de uma validação. As pessoas vão entender. E aí você vai me dizer, nossa, Vitor, mas o juramento é um pecado? Não, é uma condição que Deus está colocando aqui. Ele está dizendo, ó, não façam. Né? Ele está instituindo, ele está dizendo, é melhor que a sua palavra seja assim, sim, não, não. Porque você vai me dizer, poxa, se eu for num tribunal e me pedirem pra, sei lá, tem algumas juras aí, né, que você tem que bota a mão aí na Constituição, ou seja onde for, né, ó, você tá dizendo a verdade, você não tá mentindo? Ah, não posso fazer isso, porque a palavra está dizendo, não, não é exatamente isso. Ali é uma condição. Agora, na sua vida, né, de intimidade com Deus, na vida com as pessoas que estão próximas, como é que tem sido a sua palavra? E a minha palavra? Será que, né, a gente tem dado aquela titubeada? Inclusive para falar de Deus, né? Eu comentava com os adolescentes sobre o
o adolescente ou o cristão 007, ninguém sabe que ele é cristão, né? Ele fala, não, eu vou para igreja, mas tenho comportamentos iguais e omite informações, e aí quando ele é perguntado em casa, não, isso aí eu faço, ou ele conta a meia verdade, né? Não, falei que eu era cristão, falei que eu ia para a igreja. Então, digo e repito, o problema são as concessões que a gente abre. Seja o nosso sim, o sim, seja o nosso não, o não. Porque tem gente, e eu sei que às vezes é chato nós falarmos alguns nãos, mas tem gente que tem problema em falar não, né? Tem gente que fica alimentando esperança nas pessoas, tem gente que tem problema em, né, em se colocar em situações em que ela vai dar uma negativa específica. Então a gente precisa entender que a nossa palavra, ela precisa ser certeira como era de Cristo. Como eu disse, ele não foi validar com Deus. E se eu morrer na cruz, o senhor jura que eu vou ressuscitar? Não, eu vou morrer, mas o senhor jura que alguns vão me aceitar, que esse sacrifício não vai ser em vão? O Pai falou, o Pai instituiu, ele absorveu aquilo como verdade e seguiu a vontade do Pai. Ele não precisou validar nenhuma informação, né? Ele não precisou, e nem em nome dele, né? Eu juro que esses pães serão multiplicados. Eu juro que essa multidão pode trazer esse pão, essa multidão vai ser alimentada. Não, eu juro que se vocês encherem, né, esses cântaros aqui, né, essas vasilhas, seja lá o nome correto, com a água, eu vou transformar em vinho. Não. Ele chegava lá e fazia a vontade do Pai, sempre agradecendo antes. Ele não falava, juro por Deus que agora o milagre será efetivado. Juro por Deus que o que eu estou dizendo é verdade. Juro pelo meu Pai, eu juro por mim mesmo, né, que isso vai acontecer. A gente não precisa disso e, mais uma vez, tome cuidado como nós temos colocado as nossas palavras e temos agido, né? Porque, mais uma vez, nada impede que eu tenha essa figa no meu coração e só esteja sendo uma casca aí para as pessoas, né? Para dizer o que eu quero dizer, para me satisfazer, para mudar o comportamento. Então, aqui ele vai dizer, e não jureis pela tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio do teu cabelo branco ou preto. Então, se você não tem o poder de mudar nada, você não vai ter literalmente o poder, né, de cumprir aquilo pelo qual você está jurando, né? Como eu brinquei aqui, juro pela minha mãe morta atrás da porta. Você não vai lá matar a sua mãe atrás da porta, ou seja, qualquer outro juramento que você tem feito. Então toma cuidado. E um adendo interessante é que, né, lendo e vendo algumas coisas, eu descobri que algumas pessoas pegam esse versículo aqui você não tem poder de mudar, né, o fio da sua cabeça, para dizer que pessoas que pintam o cabelo estão indo contra Deus, porque você está mudando a coloração do fio da sua cabeça. Então, olha só como a interpretação é importante. Olha só, né, como a gente precisa pegar a palavra e aplicá-la do jeito certo, nos lugares corretos, da maneira correta. O Sermão da Montanha é isso, uma aplicação prática do que Cristo estava explicando para aquelas pessoas, para que fosse posto no dia a dia. Lembrem-se, nós somos chamados, é claro, para viver uma vida em família, mas se eu perguntar para vocês quanto tempo nós passamos dentro da igreja, é uma vida muito dominical, e aí, como eu disse, os dias de culto e relembrando da igreja. Aí eu tenho culto terça-feira, então tem uma reunião, e aí esse culto de quinta é uma reunião que a gente está aqui reunido, mas não está presencial. Então quanto tempo de dedicação a gente tem para Cristo? De família, de reunião, são 2 dias na semana. Aos sábados, né, quem tem os ministérios está sempre por aqui reunido. Escolas bíblicas vão aumentando pouco tempo, mas existe uma pesquisa que ela meio que coloca da seguinte forma. Se nós vivermos em média 75 anos e tivéssemos apenas uma vida dominical, dos 75 anos, nós teríamos dedicado apenas 1 ano para Deus, presencialmente falando. Claro que isso vai aumentar a conta com base nos ministérios e nas atividades da igreja. Mas, gente, eu acho que alguém que vive 75 anos, né, de maneira normal numa igreja, que tem alguns ministérios, que participam de algumas coisas, será que chega a dedicar somado 5 anos? Será que chega a isso?
Porque talvez vá parecer muito quando a gente fraciona. Eu tô na igreja 3 dias na semana, toda semana, 2 horas, tô dando minha palavra, tô falando ali, né, sobre comportamentos, sobre aplicação prática, mas, né, no final da sua vida lá, quando você tiver já velhinho ou velhinha e Cristo for nos recolher, e você fizer a soma disso, talvez você nem chegue a 5 anos de dedicação ao ministério. E o ministério é a aplicação prática da palavra, não é aqui dentro, não é na nossa vida dominical, é lá fora. É lá fora que o nosso sim, não é aplicável. É lá fora e dentro das nossas casas que eu dou testemunho, como falamos nos primeiros versículos, de um bom casamento ou não, de uma boa relação com quem eu amo ou não. São nesses ambientes que nós somos chamados. É claro que eu preciso também transparecer o comportamento de Cristo na nossa vida, com a nossa família aqui na igreja, nos contatos, quando a gente conversa como irmãos, quando temos a nossa mentoria, com as nossas reuniões. Mas, gente, no final do dia, a gente passa muito mais tempo fora da igreja do que dentro. Então, tomem cuidado com isso, beleza? Então, votos e juramentos. Você aprendeu como deve ser feito? Seja só palavra sim, não. Toma cuidado com o que você está jurando, aonde você está justificando sua palavra. E assim, um convite à reflexão. Toma muito cuidado se tudo aquilo que você fala, alguém pede para você confirmar. Porque assim, são 2 vertentes. Ou o seu testemunho não está muito bom, ou aquela pessoa é muito desconfiada, né? E aí você pode tentar ajudá-la. Mas se preocupe primeiro em perceber como as pessoas estão te vendo, qual é o nosso testemunho. Porque nós estamos aqui para ser luz de Cristo, para, transparecê-lo. Então, toma cuidado com o testemunho. Se as pessoas pedem muito, é para você validar. Fique ligado e assim, não jure por nada, não precise confirmar a sua palavra em nada, né? A não ser, como eu falei, em algum quesito que vai exigir, também não se sinta culpado se você precisar fazê-lo, né? Mas fale do nome do Senhor, beleza? E ali, seguindo, nós vamos falar sobre jamais use a vingança. E talvez isso aqui pegue muito a gente, né? A mim principalmente. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te, tira-te a tua túnica e deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Olha, gente, eu sei que esse versículo aqui, tem gente que usa ele para justificar cada coisa. Então, vamos dar uma trabalhadinha aqui, né? Rápida, mais efetiva, sabe? Então, está dizendo aqui, antes estavam dizendo, né? Era estabelecido olho por olho, dente por dente. Porque isso era como se fosse uma lei civil, né? Tinha aquele contexto, então, se alguém matou, sei lá, né? Mataram um familiar meu naquela época, então aquela família, ela tinha o direito de sangue. Seja por matar quem efetivamente é o assassino, ou ela poderia até matar outra pessoa da família para se equiparasse à lei do sangue. Via de regra, era mais voltado a quem matou, né? Era sangue por sangue, o famoso olho por olho. E aí Cristo vai repetir aqui, né? Não resistais ao perverso, mas se alguém lhe ofender com um tapa na face direita, volta ali também a outra. Aí tem gente, né, que vai dizer, não, eu te magoei, mas você é obrigado a me perdoar, né? Mas a pessoa já está dizendo isso querendo que ela continue, né, te prejudicando. Agora, uma coisa veja só, nós temos 2 lados da nossa face. Então, eu fui prejudicado por alguém, então se alguém me dá um tapa, né, seja ele moral, em atitude, ou até um tapa de verdade, qual é a sua primeira atitude? Você vai armar a defesa. Se você apanhou normal, você já vai, né, parar aqui, opa, não vai me bater de novo. E se você foi ferido de alguma forma, você vai criar uma casca contra aquela pessoa como maneira de se defender. O que Cristo está dizendo aqui é para que a gente abaixe a guarda. Eu sei que é difícil, mas é oferecer àquela pessoa o direito de nos prejudicar de novo. Porque no final do dia, é claro que algumas pessoas a gente tem alguns conceitos estabelecidos sobre elas por experiências que elas mesmas comprovaram. Mas assim, no final do dia, eu sei se aquela pessoa vai ou não me prejudicar de novo. Tem gente que vai dizer, não, eu sei claramente que ela vai. Mas nem sempre a gente sabe. O que Cristo está dizendo é, abra mão do seu direito de justiça.
do seu direito de ter o controle de saber ou não se essa pessoa vai te prejudicar de novo. Porque mesmo que ela venha te prejudicar, e se você tiver de coração, e se você, abaixou a guarda para não revidar aquilo, pode ser que ela te surpreenda e que ela nem te prejudique, ou que o seu comportamento, que é parecido com o que Cristo era, modifique a vida daquela pessoa. E a gente precisa, isso não deve nos confortar, mas a gente precisa lembrar que há uma semeadura. Cada um vai colher mediante aquilo que planta. Então, assim, eu não preciso ser o castigador daquela pessoa, eu não preciso ser o carrasco daquela pessoa, nós não precisamos porque Cristo não foi. Ele falou a verdade, ele pregou a verdade e a verdade foi estabelecida. Ele não foi o carrasco de ninguém. As pessoas é que escolhem os seus caminhos. Então o que ele está dizendo aqui de oferecer a outra face, não é você ficar, ele não está dizendo para você ser bobo, né? Mas ele está dizendo, olha, você precisa abrir mão do seu direito de justiça, do seu direito, de vingança. Se ela te bateu, qual é a sua primeira atitude? Não, quando possível, eu vou querer prejudicar. Quando possível, eu quero retornar o mal que essa pessoa me fez. Eu sei que esse é o comportamento natural e é a primeira coisa que a gente pensa. Mas ele está dizendo, você tomou o tapa, não levanta a guarda. Você vai abaixar a guarda, ou deveremos praticar isso todos os dias. E se você está pedindo paciência para Deus, se você está pedindo amor para Deus, a notícia é que situações como essa aparecerão constantemente para que a gente coloque em prática. Então você vai abaixar a guarda e pode ser que essa pessoa não te bata de novo, mas vai estar ali o direito de você ser surpreendido pelo comportamento dela. Talvez você vai dizer, eu já sabia que ela ia fazer isso. Eu fui muito bobo, eu fui muito ingênuo. Então, é claro que a gente precisa tomar cuidado com situações. E é por isso que a gente fala que quanto mais eu conheço de Deus, mais ele se revela a mim, mais eu entendo dele, mais eu sei como me comportar nas situações. Então, você quer saber como abaixar a guarda verdadeiramente, como entender, e aceitar o que vai acontecer? Busque em Deus. Se aproxime cada dia mais dele e ele vai revelar as situações e como você deve se comportar. Mas não busque a sua satisfação, não busque um direito de vingança, um direito de devolver o prejuízo ao qual te instituíram. Respira, baixa a guarda e tenta ajudar essa pessoa. Porque se ela é assim por algum motivo. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para mostrar que é possível ser diferente mesmo quando nós somos prejudicados. Porque assim, tem gente que a gente não sabe, mas talvez continue passando a perna em muitos, prejudicando a muitos, mas tem gente que através do nosso testemunho será transformado, porque ela vai dizer como é possível que eu fiz isso contra essa pessoa me trata dessa forma. Você não está torcendo para que ela se dê bem prejudicando as pessoas, mas você não está torcendo para que ela se dê mal. Você espera que Deus proporcione a mudança e você está sendo, e eu estou sendo, esse agente de mudança na vida dessa pessoa. Nem sempre nós veremos os frutos, mas assim, eu preciso estar o mais tranquilo possível com a minha semeadura. Eu preciso ser a minha melhor versão para as pessoas todos os dias. Isso quer dizer que eu vou ser perfeito e que tem dias que eu não vou retribuir o mal com o mal? Não quer dizer. Quer dizer que é um processo e se estamos pedindo para que Deus nos mude, isso vai ser cada vez mais natural. Então, oferecer a outra face é abaixa a guarda. Aí vem dizer aqui, e se alguém quiser processar-te, tira-te a tua túnica e deixa que leve também a capa. Então ele está dizendo, se alguém quer tomar algo que é seu e é injusto, então você não vai dar só aquilo, você vai pegar mais e falar, é isso que você precisa, é isso que você quer, então siga o seu caminho e seja feliz. Eu sei que isso é muito difícil, Como eu falei, eu fui vendo alguns estudos e acompanhando alguns relatos de pessoas para a gente poder conversar sobre isso, Porque isso é quase uma conversa. E aí esse mesmo pastor, ele estava dizendo que ele... terminou o vínculo ali com a empregada da casa dele, pagou todos os direitos a ela, então acertou as contas e alguém disse a ela que era cabível dela entrar contra um processo contra esse patrão porque colocou na cabeça dessa pessoa que faltavam direitos. E segundo ele, e me parece uma pessoa de bom caráter, ele disse, eu paguei tudo, não devia nada, mas essa pessoa, ouvindo alguns conselhos de outras pessoas e talvez algum desejo já no coração, ela foi um advogado, buscou um advogado, me processou dizendo que faltava férias e faltaram alguns direitos a serem acertados. E aí, esse pregador, ele disse, Deus tocou no meu coração e assim, o meu primeiro desejo era, eu vou provar que eu não errei
e eu vou processar, né? Eu vou devolver o processo, e parece que existe, eu não sei se é sempre aplicável, mas assim, até que a pessoa pague as custas do advogado, né? Porque ela mentiu, então ela vai pagar as custas de quem teve que arcar com o advogado. Ele falou assim, então eu vou procurar métodos que essa pessoa, ela perca, né? Inclusive o dinheiro que foi de direito dela, que ela vai ter que gastar pagando advogado. Mas ele disse que Deus tocou no coração dele para que naquela situação ele pagasse o que foi pedido e encerrasse. Porque ele chamou aquela pessoa, mesmo depois dela tê-lo processado, e falou, ó, você sabe que o que você está fazendo é uma inverdade, é uma injustiça, e que nós acertamos tudo aquilo que lhe era de direito. E talvez esse seja, ou seja, uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Você vai chegar na pessoa e falar, ó, você sabe que você está me prejudicando, você sabe que você está sendo desleal, mas tudo bem, é isso que você precisa? Gente, porque existem pessoas que estão tão apegadas às coisas deste mundo que tem, vou dizer assim, sabe, tem brigas que nem compensa a gente comprar. E primeiramente, porque Deus nos ensinou que elas não precisam ser compradas, porque Ele é o advogado, Ele é o maior juiz, e também porque isso vai consumir muito de nós. Você vai ficar constantemente remoendo acerca daquilo. Porque imagina, né, se ele entra na justiça e até mesmo assim perde, né, por alguma, né, interpretação jurídica é muito ampla. Imagina o quanto a pessoa vai remoer isso. E enquanto o processo tá rolando, o quanto ela tem que se dedicar a essas causas, sabe? Então, mais uma vez, não é para que sejamos, né, os famosos tontos, vou concordar com tudo, vou fazer tudo, mas quanto vale, né, tem um clichê muito grande, a nossa paz, né? Eu deveria seguir aquilo que Cristo me diz, que é, olha, eu não vou comprar isso. Tudo bem, você sabe que você está errado, é a sua consciência, é você que vai deitar na sua cama depois e vai estar com você no seu dia a dia, é a sua plantação. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero ser diferente, eu gostaria que você também fosse diferente. Gente, não dói tomar uma lição de moral? Parece que tem gente que não liga muito, né? Mas assim, às vezes dói muito mais, né? A sinceridade de uma pessoa do que quando a gente é prejudicado ou quando é propriamente agredido. Quando a pessoa vem com as palavras certas, né? E fala, ó, você tá agindo errado, não era assim, mas eu não vou comprar essa briga. É isso que você quer? Tá aqui um pouco mais ainda do que você tá pedindo. É claro, como eu falei, existem situações que você vai me dizer, Vitor, mas eu tô sendo, né, injustiçado num nível que eu nem tenho como arcar financeiramente, por assim dizer. Então, são situações e situações. Se você pode não comprar uma briga, né, que vai te demandar tempo, esforço, dedicação, que vai te fazer, né, a titubear em pensamentos, não compre. A pessoa está solicitando alguma coisa, Tó, é seu, acabou aqui, encerramos o assunto aqui. Não parece o mais agradável a nós, mas é aquilo que Cristo está dizendo aqui, sabe? Pondere as situações, para que a gente seja a luz do mundo, sal da terra, porque digo e repito como lá no primeiro exemplo, talvez com esse comportamento a gente mude a vida daquela pessoa e nós sejamos os últimos prejudicados por ela. E talvez ela passe a abençoar a vida de alguém. Ah, é certeza que isso não vai acontecer? Não é. Mas a fé, ela tá ligada nisso. Quando eu acredito que modificando o comportamento vai dar tudo certo. Beleza? Então, se alguém tentar lhe prejudicar, seja o mais sincero que você puder. E ali seguindo, né? Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele as 2. Aí é difícil, né? Eu não gosto de andar, não saio de casa. 1 milha, eu tenho que andar 2, aí é complicado. Mas aí tá ligado, né? E tá intimamente relacionado a, sei lá, seu chefe, né? Só cobrou de você ficar até mais tarde. Ou só tá cobrando de você o relatório, né? Ou tá, né, te instigando. Cara, entrega o relatório e ainda fala, ó, ainda fiz essa coisinha aqui a mais que eu achei que fosse necessário. Gente, eu sei que é difícil, né? Parece utópico. Mas isso são as características daquilo que Cristo é. Ele é assim. E deveríamos ser assim também. Então, no nosso trabalho, né? Quando pedirem algo que não parece justo, que a gente consiga fazer com o máximo de alegria que puder. Eu sei que é difícil, principalmente quando há uma injustiça no meio, mas entrega o melhor que você puder, faça a diferença. Aí você vai dizer, Vitor, mas e se o comportamento do meu chefe não mudar? Eu não sei, Cristo ele vai modificar de alguma forma, mas seja sincero naquilo que você fizer e que eu fizer. Porque se a gente fizer só esperando que modifique, aí a nossa esperança e a nossa expectativa está errado. Porque se não acontecer, a gente se frustra. Então, espere em Deus, confie em Deus, e mesmo que a gente não veja os frutos, que a gente continue sendo aquilo que Cristo nos chamou para ser, mesmo em meio a alguma injustiça dessa.
E ele está dizendo, né? Dê a quem te pedir e não te desvies de quem deseja que lhe emprestes algo, né? Você sabe que às vezes você vai emprestar alguma coisa. A Camilinha, eu tô com um livro da Camilinha até hoje, não devolvi, não li todo. Tô cuidando dele, né? Ele tá bem cuidadinho lá em casa, mas pessoas que pedem coisas emprestadas e não devolvem, né? Eu me desviar, eu sei que a pessoa vai me pedir alguma coisa, eu não vou ali porque eu sei que vai pedir. A gente precisa ser o mais, né, amoroso que pudermos em ajudar as pessoas. Eu sei que você vai dizer, ai, é que tem gente que se faz de muleta e tal, mas são comportamentos e situações. Nem todo mundo é igual a todo mundo, nenhuma situação é igual à mesma situação. Mais uma vez, tudo está ligado ao quanto a gente espera daquela situação. Se eu estou esperando, né, a minha satisfação, se eu estou esperando que aconteça o que eu acho que vai acontecer, o que acontecer diferente parece que está errado. Então não tem a ver com a nossa atitude, a nossa expectativa. Deixa Deus te usar. Faça o que precisa ser feito sem, né, pensar, né, naquilo que você quer. Naquilo, não, vai acontecer isso. Às vezes não vai. E a gente tem que estar preparado para isso e mesmo assim continuar as boas atitudes. Porque se Cristo, né, fosse pensar, pô, eu vou ser crucificado se eu continuar pregando. Será que compensa eu continuar aqui? Nossa, eu vou tomar tanta chicotada. Eu vou ter que subir, né, ali um calvário. Será que compensa? Ele não hesitou um dia sequer. Ele perguntou se era possível que o cálice fosse repassado, todavia fosse feita a vontade do Pai. E mais uma vez, não jurou por aquilo. O senhor jura que vai dar tudo certo? Então, vamos pensar nisso, independe de nós, independe da minha expectativa. Tem a ver com eu cumprir o que Cristo me chamou para fazer e eu faço com alegria, com amor, não por obrigação, esperando que Ele me abençoe. O que vier de Deus, a gente pode dizer isso, o que vier de Deus é lucro, igreja. A gente não merecia nada e é isso que esses versículos estão dizendo. E ali seguindo, né, outra coisa extremamente complicada, vamos lá para o 43, e ali tem um subtítulo, ame os que te odeiam. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável, não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, olha como encerra o capítulo 5. Ame os que te odeiam. Ele não está dizendo só para você orar pelos que te odeiam, ele não está dizendo só para você lembrar daqueles que te odeiam, ele está dizendo para que você exerça amor por aquelas pessoas que te odeiam. Porque ele está falando aqui, gente, é fácil eu amar minha mãe? Às vezes é um pouco difícil. Mas assim, a minha família no geral, pessoas próximas, é muito fácil amar, não é? Os publicanos faziam igual. Os gentios faziam igual, eles amavam quem estava próximo. Mas o complicado era amar aqueles que eles não gostavam ou que discordavam da prática ou, né, que iam contra o que eles estavam dizendo. Quando a gente é criança, quando a nossa mãe nos confronta, né? Ou quando ela fala alguma coisa, ó, não faça isso. Você não fica com um sentimento, ai, eu não gosto da minha mãe. O Raul tem costume de falar, né? Ele fica bravo com a mãe. Ai, a senhora não é uma boa mãe porque ele foi repreendido. Mas assim, é uma atitude momentânea. Ele deixou de amar a mãe dele? Não. Ele se frustrou por um momento, e ali, né, momento de criança, e ali, né, externou aquele sentimento, mas assim, não dá 2 minutos, ele já tá agarrado naquela mãe, pendurado no colo dela, tecendo declarações e declarações de amor. Amar quem nos ama, mesmo quando ele faz alguma coisinha, né, que nos desagrada, é muito fácil. Como eu falei, uma família, no final do dia, via de regra, sempre acaba se entendendo. Mas imagina a gente ter que amar aquelas pessoas como nós já lemos aqui, que nos prejudicaram. Eu ter que amar alguém que, né, agiu de má fé comigo. E Cristo está dizendo aqui, ó, além de orar, você tem que amar, porque orar é um sinal de amor. A oração, quando eu coloco, né, aos pés de Jesus, é um sinal de amor. A gente precisa entender e separar algumas coisas.
Quando ele está dizendo que você vai amar aqueles que te prejudicam, os seus inimigos, você não vai amar aquilo que eles fazem com você ou que ele faz comigo. Você não ama a atitude que ele tem em prejudicar as pessoas. Você ama aquela vida e você deveria mostrar quem é Jesus Cristo para aquela pessoa. Você não precisa concordar com o que ela faz, não tem a ver com você, mais uma vez, ser o bobo da corte, né? Ai, eu tô aqui sendo, né, o bode expiatório dessa pessoa, não tem a ver com concordar. Mas tem a ver com todos os dias se apresentar a vida daquela pessoa em oração. Você fala, Senhor, tenha misericórdia dessa vida, que tem prazer em prejudicar as pessoas, que agiu, né, de maneira errada comigo. Tenha misericórdia e que eu seja agente de transformação na vida dessa pessoa. Porque da mesma maneira que eu fui alcançado, da mesma maneira que eu não merecia perdão, essa pessoa, no meu coração, não merece, mas eu também não merecia, o Senhor me amou, o Senhor me perdoou. Talvez a gente atribua a Deus essa falsa misericórdia eterna, só Ele tem, só Ele pode, porque Ele é Deus. Mas, igreja, para que foi que Cristo nos chamou aqui? Para que a gente fizesse como Ele fez. Quando Pedro corta a orelha de um soldado que estava na iminência de prender a Jesus, o que ele faz? Ele vai lá, né, e meio que, né, passa um super bonder e cola a orelhinha dele lá de novo. O que ele faz com Judas? Qual era a natureza de Cristo? Cristo, ele não sabia ser diferente, igreja. A natureza dele era ser amor. Ele não tinha como fazer diferente, ele não tinha como tratar Judas diferente, porque ele era aquilo que ele era e aquilo que ele é. Mas o que será que nós somos, ou estão dizendo que somos, ou que nós estamos nos portando para sermos? Como será que a gente tem se portado? Que tipo de atitude nós temos tomado? Mais uma vez, eu não digo isso, como eu falei, né? Eu vou repetindo vários conceitos aqui, né? Pode se tornar até um pouquinho repetitivo, o tanto de mais uma vez e o tanto de vezes que eu repito, mas Cristo nos chamou para algo grandioso, para uma missão que não tinha a ver com o controle nas minhas mãos e o controle nas suas mãos, uma missão que não tinha a ver com conforto. Porque quando ele estava falando a respeito disso, muitos dos fariseus se escandalizavam, porque a impressão que dava é que ele estava invalidando muitas coisas que Moisés falou, que o Antigo Testamento ali, né, chancelou como verdade. Não! Ele estava aperfeiçoando e pedindo para que a gente colocasse em prática todos os dias, para que as situações fossem pontuadas, para que assim, olha, a justiça que é algo civil, ela precisa ser aplicada. Né? Alguém que faz o mal, naturalmente e possivelmente ela seja presa, né? Ela sofra alguma sanção da sociedade. Mas assim, no meu íntimo com Deus, na minha vida espiritual, eu não estou torcendo para que isso aconteça, mas eu peço para que as misericórdias de Deus alcancem a vida dessas pessoas. Eu não posso misturar as coisas. O meu sentimento de justiça, o meu sentimento de vingança com aquilo que é espiritual, com aquilo para qual Cristo me chamou. Porque o que vai acontecer no final do dia vai ser uma igreja com um comportamento que é apenas condenatório, é apenas de julgamento. Então só serve quem está dentro da minha igreja, quem eu conheço, quem tem um comportamento, uma reputação ilibada. No final do dia, né, à meia-noite de cada dia, às 23h59, se nós olharmos os nossos próprios comportamentos no nosso dia a dia, nós não merecemos e não mereceríamos a salvação que nos foi proporcionada. Mais uma vez, é claro que existem comportamentos que, civilmente falando, serão julgados e as pessoas serão penalizadas e há colheita por aquilo que fazem. Mas assim, eu não quero e eu clamo a Deus todos os dias que eu não tenha que ser esse agente de justiça. Essa pressão, essa parte má, por assim dizer, e é claro, a pessoa plantou, mas que não tenha que vir pelas minhas mãos, que das minhas mãos, que da minha boca sejam apresentadas as misericórdias do Senhor, seja apresentada uma salvação que eu não merecia e que essas pessoas não mereciam, e que apesar dos meus erros, que podem ser erros diferentes dessas pessoas que eu não gosto, que eu condeno, todos erramos. Não existe o famoso, a gente sempre fala para as crianças, pecadinho e pecadão. E ali ele vai, né, dizer, ame os que te odeiam, e ele vai, né, trabalhar toda essa situação, e ele vai terminar dizendo, lá no versículo 48,
Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Então, o que ele está falando aqui para nós? O seu comportamento precisa ser semelhante ao comportamento de Cristo. Ele precisa ser, externado. Então eu vou, mostrar. Eu vou apresentar ao mundo um comportamento que ele é semelhante ao comportamento de Jesus. Se, exercício, nas atitudes do nosso dia a dia, a gente pensasse, como Deus agiu, não é como ele agiria, mas como ele agiu. Porque nada pega Deus de surpresa, sim ou não? Imagino que vocês tenham a mesma concordância que eu. Ele sabe de tudo. Nada pega ele de surpresa. Então, assim, toda situação que a gente passou, vai passar e está passando não é novidade para Deus. E eu te digo mais. Todas essas situações que vivemos e passamos, elas já foram de alguma forma retratadas na Bíblia. Não tinha lá o nome do seu chefe na Bíblia, a não ser que seu chefe tenha algum nome bíblico. Não tinha o seu problema, talvez em específico, na Bíblia. Mas eu te garanto que o objeto do seu problema, ele já foi retratado na Bíblia e Cristo agiu de alguma forma a respeito daquele problema. Tudo que a gente precisa é de intimidade e conhecimento. Tudo que a gente precisa é de uma aplicação prática da palavra no nosso dia a dia. Os frutos do Espírito. Se nós colocarmos os frutos do Espírito em prática, porque os frutos do Espírito eles são as características de Deus, de Jesus, certo? Então, sendo os frutos do Espírito uma característica de Deus e Jesus, se eu coloco os frutos do Espírito em prática em todas as situações, adversas ou não na minha vida, eu garanto, porque não sou eu que estendo ou chancelo essa garantia, mas a palavra vai dizer que ambientes serão transformados, realidades serão transformadas, vidas serão alcançadas. E aí, vamos lá, relembrando, um casamento, um juramento, uma vingança e o amor àqueles que é difícil aplicar, isso vai se tornar tudo para melhor. Então eu não vou precisar jurar por nada, a minha palavra será sim, sim, não, não, e ela será aquela que vai transformar vidas. Eu vou modificar o meu casamento, as minhas relações, eu vou ajudar os outros nos seus relacionamentos, e aí eu vou não precisar mais me satisfazer de um sentimento de vingança para me sentir bem. Eu não vou ter que prejudicar outra pessoa para que aí sim eu me sinta bem, não. Eu entendo que Cristo tem algo para cada um. Eu estou fazendo aquilo que ele me chamou para fazer porque eu amo, não por obrigação. E aí, vingança passou longe. E aí, no último tópico, eu vou amar as pessoas que me odeiam ou que eu digo que eu odeio. Igreja, não tem... De verdade, é claro, você tem que mostrar com atitude. Mostre com atitudes mesmo, quando você ama. Mas assim, uma atitude de amor extrema é quando você está ali no seu momento de intimidade com Deus e você apresenta a vida daquela pessoa em oração. Orar é sinal de amar uma pessoa. Não fique só na oração quando possível. Demonstre o amor. Como eu falei, você tem todo o direito e eu temos o direito de reprovar alguns comportamentos. Mas nós temos a apresentação de Deus sobre o amor e que a gente deve apresentar esse amor a outras pessoas. Ele nos amou quando não merecíamos e o não merecíamos no passado continua se estendendo ao presente, porque nada do que a gente faz se equipara a esse amor. E essas pessoas, elas precisam entender isso, que elas também são amadas, que a vida delas pode ser transformada, mas como elas vão entender isso? Estava falando com o meu barbeiro esses dias e a gente estava conversando, ele frequenta, não sei qual é a denominação, mas ele também vai à igreja e durante muito tempo houve-se aquela questão de que a igreja na internet ou transmissão ou estão trazendo o mundo para a igreja. Alguma coisa já criada, ou que será criada, foge do controle de Deus? Vai pegar ele de surpresa? Não. Então, todos os ambientes que estivermos inseridos, a gente precisa falar da palavra do Senhor. A internet, ela tem muita coisa que não presta, sim. Mas se a gente só se conformar com o que não presta da internet, cada dia mais, essa vai ser a pesquisa mais natural. Mas se a gente inundar esse ambiente com a verdade, com a luz de Cristo, com o exaltar a Cristo,
realidades serão transformadas. E a internet vai ser usada para transformar vidas. E se você inundar o seu trabalho, suas redes sociais, o seu ciclo de amizades e de inimizades com o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Esse ciclo vai ser quebrado, esse ciclo de maldição, esse ciclo de maledicência. E o que vai ser apresentado é a palavra do Senhor. Mas só vai acontecer, realidades só serão transformadas, inimigos só serão amados se começarem quem? Em nós. Se cada um de nós mudar o nosso próprio comportamento dia a dia, semana a semana, tem dias que a gente vai errar e isso serve para nos aproximar de Deus. Toda vez que eu erro, eu entendo que eu erro, não amo aquele erro, né? Como disse aí um rapaz novo convertido, vai meio que se tornar um acidente de percurso. Vou resumir assim: eu não amo mais aquilo e não é mais intencional. Aconteceu, eu não quero mais esse erro, agora eu mudo, amanhã eu faço diferente e todos os dias a gente se torna uma nova versão nossa, e uma versão melhor, e uma versão melhor. Nunca pronta, né? Prontos estaremos naquele grande dia em que formos chamados por Ele, mas alguém vai te encontrar no metrô, no açougue, no mercado, e a gente deveria estar pronto para ser a nossa melhor versão para a vida daquela pessoa. Gostemos dela ou não. Nosso convite para vocês é: sejam intencionais. Amem a Cristo acima de tudo e faça com que o amor dele, né, jorre dos nossos corações, dos seus corações, dos familiares de vocês, apresentem verdadeiramente quem Cristo é. E há uma garantia de uma mudança de realidade. E aí muda o bairro, primeiro muda a casa, aí muda o bairro, a cidade, o estado, o país, a nação. A gente está aqui para isso, para fazer a diferença e ser a diferença. Olha o que o estudo do Sermão da Montanha vai apresentar a gente. Eu sei que muitas coisas são difíceis de ser postas em prática, mas não é impossível. Nosso convite para vocês é: não deixem que isso seja impossível na cabeça de vocês. A nossa cabeça muitas vezes é limitante, mas quando eu vou em amor a Deus e quando, né, eu opero através do Espírito Santo, nada limita o agir de Deus. Foi muito bom ter estudado isso com vocês, foi muito bom estar aqui reunido. Se você quiser, os nossos vídeos estarão gravados dessa série no canal. Volta qualquer dia desses aí para assisti-lo novamente, ou depois que já compartilha agora, enquanto essa transmissão está acontecendo, e depois que ela finalizar, compartilha com alguém, inclusive com as pessoas que você talvez não goste. Fale, a gente pode mudar. Alguém que você tá com alguma rusga, né? Tá com algum sentimento ruim, brigou com alguém, compartilha isso, fala, vamos deixar isso pra lá. Vamos caminhar juntos e vamos falar de Deus por onde a gente andar. Gente, muito obrigado por nos acompanhar. A gente vai fazer uma oração final aqui. Eu peço que vocês, né, sejam intencionais aí nas casas de vocês nessa oração. É claro que eu dito uma oração aqui, mas vocês coloquem os seus pedidos, as pessoas que vocês precisam colocar em oração nesse momento, que a gente se una no mesmo propósito, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui e te agradecemos porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, muito obrigado. Nós queremos te agradecer pelos teus ensinos, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, por nos chamar a atenção, por nos amar em primeiro lugar. Nós queremos te amar em medida que te revelemos em todos os ambientes que andarmos, ó Deus, com as pessoas que gostamos, com as pessoas que gostamos um pouco e talvez com aquelas que não tenhamos afinidade ou que não gostamos, ó Deus, que cada vez mais esses sentimentos, ó Deus, que o mundo tem ditado, que é um natural, que eles sumam e vão desaparecendo de nossos corações, porque nós queremos, ó Deus, nos parecer contigo, fazer como o Senhor fez, ser aquilo que o Senhor é e fez, e transparecer, ó Deus, o seu perdão, o seu amor, a sua graça, os frutos do Espírito, que são as suas características, ó Deus. Nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu e no ambiente em que estamos, queremos te apresentar naquele lugar, para que mais realidades sejam transformadas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Pai, muito obrigado por cada vida conectada, por cada vida que ainda vai assistir essa transmissão, por cada pessoa que vai clicar nesse link, vai acessar nosso canal, que vai ouvir falar de Ti, que possamos compartilhar em todos os lugares que pudermos, para que mais pessoas, ó Deus, possam ter um encontro verdadeiro contigo, ter realidades mudadas, casamentos transformados, vidas modificadas, ó Deus. Muito obrigado, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite e que Deus abençoe.